Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 3, verso 22. Vou ler agora versos 22 a 27. Ora, uns escribas que tinham descido de Jerusalém começaram a dizer: ele tem Beelzebul e é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. Aí ele os chamou a si e começou a dizer-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás já se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode saquear os bens do homem forte invadindo sua casa se primeiro não amarrar o homem forte. Depois pode saquear a casa. Ora, Jesus está em Capernaum, lá no topo do mar da Galileia. Se alguém foi de Jerusalém, foi uma caminhada. Então, esses escribas não estavam lá à toa. Fazendo uma viagem dessas, não. Eles estavam lá, era para combater Jesus. A questão é essa exatamente. E como Jesus vinha, de fato, expulsando um horror de demônio, coisa e tal, eles tinham de arrumar uma explicação para esse poder. Como é que ele tem esse poder? Então, ele tem Beelzebul. A troca de nada, só para vocês saberem, isso aqui não faz diferença. Mas todos os manuscritos gregos, sem exceção, terminam o nome Beelzebul com um L, Beelzebul. Só que em português não se pronuncia o L quando termina a palavra. Então, sai como U. Então, seria um U dobrado, Beelzebul. E, para não fazer isso, então ficou pelo mais curto, Beelzebul. Não faz diferença, só para você saber. Caso você for, assim, ler outra língua, você pode até estranhar. Não faz diferença, deixa para lá. Mas os próprios escribas dizem que esse tal de Beelzebul é o chefe dos demônios. No caso, seria o próprio Satanás. O que o próprio Jesus vai dizer. Jesus vai dar o nome certo logo em seguida. Verso 23. Como pode Satanás expulsar Satanás? Então, Jesus não perde tempo com Beelzebul. Ele vai direto ao assunto. É Satanás. Agora, isto aqui é sumamente importante a partir, principalmente, verso 27. Eu quero comentar aqui verso 27, que isso aqui é importante para nós. Isso aqui é uma questão prática para o nosso próprio uso. Jesus diz: ninguém pode saquear os bens do homem forte. A sua Bíblia talvez diga valente, mesma coisa. Invadindo sua casa, se primeiro não amarrar o homem forte, depois pode saquear a casa. Então, eu vou ler aqui o meu comentário, que é de algum tamanho. Sendo que o artigo definido ocorre com homem forte ou valente, como queira, a primeira vez que a frase aparece, então essa entidade já tinha sido introduzida. Caso contrário, o artigo não iria acontecer pelas normas da gramática. Então, a referência, quer dizer, o tal do homem forte é exatamente Satanás, porque no contexto prévio ele é o único sujeito que foi comentado. Jesus falando, né? Então, eu digo então, aqui temos base bíblica para amarrar Satanás. Você sabe, talvez, se você já mexeu na área da guerra espiritual, tem uns e outros que dizem que não está na Bíblia, não tem lugar na Bíblia que diga que nós temos como amarrar, está aqui.
Está aqui a base bíblica, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu digo que isso é possível agora, se tornou possível por causa de vitória de Cristo. Antes era mais complicado, mas como Jesus, de fato, conquistou Satanás, isso, vamos ver, Hebreus capítulo 2 e verso 14, nos informa que Jeová, o Filho, assumiu forma humana para destruir o diabo. Está lá no texto. Foi para isso que ele se encarnou por aqui, em parte. Em João, perdão, em 1 João 3 e verso 8, o verso afirma que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas em João 20 e 21, o Jesus ressurreto disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí logo em seguida ele retornou para o Pai. Agora, ele certamente derrotou Satanás, mas o desfazer das obras sobra para nós. Sim, é mais assim na frente quando ele vai explicar a parábola, que eu vou entrar mais em detalhe. Nesse meio tempo, eu já tenho um livro inteiro escrito sobre isso, Guerra Espiritual Bíblica. Você pode comprar no Amazon, ou também pode baixar todo o conteúdo de meu site, tranquilamente, quer dizer, gratuitamente. Aí eu explico tintim por tintim esse assunto e como se faz. Mas que nós temos que amarrar Satanás, temos, e que nós temos que desfazer suas obras também, temos. Mas eu vou explicar isso na frente. Agora vamos voltar ao texto. Agora eu vou ler versos 28 a 30, que vai encerrar essa exata questão. Deveras vos digo, todos os pecados dos filhos dos homens podem ser perdoados, incluindo quaisquer blasfêmias que possam proferir, mas quem quer que blasfeme contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de condenação eterna. Fecha aspas, porque diziam, ele tem espírito imundo. Aqui temos o pecado sem perdão. Palavra do soberano Jesus. Ele diz, olha, você, em outro evangelho tem mais detalhe. Ele diz, você pode blasfemar contra mim, o Filho do Homem, coisa e tal, pode ser perdoado. Agora, contra o Espírito Santo, lamento, não tem perdão. Aí nós temos que entender de que se trata esse tal de blasfemar contra o Espírito Santo. Se não tem perdão, é melhor evitar. Será que não? De passagem, aqui Jesus mesmo falando, será réu de condenação eterna. E em vez de condenação, talvez 1% dos manuscritos gregos de má qualidade trazem pecado, e devidamente seguidos pela nova versão internacional, linguagem de hoje atualizada, enfim. Lamentável. O que Jesus disse mesmo foi condenação eterna. Agora, o verso 30 explica o que é. Porque no verso 30 não é a palavra de Jesus, não, é o autor do livro, João Marcos, inspirado, assim entendemos, está explicando. Porque diziam, ele tem espírito imundo. Então, esses escribas incorreram no pecado sem perdão. Eles disseram que o Espírito Santo era Satanás, que a obra do Espírito Santo era obra de Satanás. Isso aí não tem perdão. Como o Espírito Santo, isso aqui é a minha explicação, mas como o Espírito Santo é das três pessoas da Trindade assim, menos em evidência, nós falamos do Pai, nós falamos do Filho, o Espírito Santo tem a função de auxiliar, de ajudar. O próprio texto diz que ele vai glorificar Jesus, o Filho, enfim. Talvez por isso é que
o Espírito Santo recebe, a respeito dele, exige-se um respeito único. Falar contra o Espírito Santo não tem perdão. Gente, isso aí eu digo para quem quiser ouvir, é preciso você ter algum cuidado. Você nunca ouviu algum pastor dizer a respeito da obra do Espírito Santo que era de Satanás? Você nunca ouviu isso? Não convém, ok? Não convém. Palavra do soberano Jesus. Aqui muda de assunto mesmo. Os versos 31 a 35, que termina também o capítulo 3, nós temos novos relacionamentos. Lendo então a palavra, então vieram seus irmãos e sua mãe, e parados do lado de fora, enviaram alguém para chamá-lo. Uma multidão estava sentada ao seu redor. Aí disseram a ele: eis que a tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora te procurando. Ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para os que estavam assentados ao seu redor em círculo, ele disse: vejam, minha mãe e meus irmãos. Porque quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nem todo mundo vai gostar do que Jesus aqui falou, mas temos que pensar bem. Primeiro preciso comentar no verso 32, que o texto mesmo diz: tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. Acontece que uns 29%, isso aí é alguma coisa, dos manuscritos gregos omitem e tuas irmãs. E assim também você vai achar na maioria das versões, cortam fora as irmãs. Mas eu fico com 70%, que inclui também a melhor linha de transmissão. Agora aqui nós temos uma questão exatamente que, no meu entender, desqualifica o que uma certa igreja que você conhece quer alegar a virgindade perpétua de Maria, coisa e tal, e dizer que os tais irmãos de Jesus eram meramente primos. Mesmo que isso talvez pudesse ser defendido em termos assim gramaticais ou tal com os homens, não funciona com as mulheres. Quer dizer, quando fala as irmãs, fatalmente eram mesmo filhas de Maria e José. Mas mesmo cortando fora as irmãs aqui no verso 32, o Jesus, no verso 35, fala da irmã. Tá? Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Agora, não é que Jesus estivesse negando que Maria fosse a mãe física. Ele não iria negar isso. A questão é que dentro do reino de Deus, as demandas do reino são mais importantes do que as demandas da família física da gente. É também uma verdade que se a família de um discípulo verdadeiro do soberano não compartilhar o compromisso do discípulo, a família não vai gostar. Agora, isso aqui é curioso. Olha bem, veja bem. Quando Jesus, o pessoal tentou matar, você lembra que ele visitou Nazaré, aí o pessoal levou lá para em cima de um precipício, querendo chegar. Aí Jesus mudou de Nazaré para Capernaum de Malecuia, mas fatalmente a família ficou, porque lá tinha a carpintaria, que era o ganha-pão da família, então fatalmente todo mundo estava lá. Mas aqui, quer dizer, de Nazaré até Capernaum era praticamente um dia a pé, mormente para a mulher, homem. Mas diz aqui que tinha a mãe, os irmãos
e as irmãs. Quer dizer, a família toda veio. Impressionante. E já passamos isso no último vídeo, mas tinha um lugar que a família dizendo que Jesus estava fora de si, estava doido. Tudo indica que a família não estava entendendo o roteiro, a maneira que Jesus estava levando, que Jesus não parava, estava totalmente procurado. Todo tempo. Pode até ser que a mãe estava preocupada com o bem físico do filho, sei lá. Mas o fato é que Jesus simplesmente cortou esse apelo nesse lugar, pelo menos. Quem faz a vontade de Deus, esse aí que é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Olha que é irmão e irmã. Jesus reconhece a diferença entre um homem e uma mulher. Tem irmão e tem irmã. Podemos prosseguir com o capítulo 4. É agora que Jesus começa com as parábolas e eu vou explicar o porquê disso, no momento certo. Vou ver agora, ler versos 1 a 9. Outra vez, ele, Jesus, começou a ensinar à beira-mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, flutuando no mar, enquanto toda a multidão ficou em terra na beira do mar. Aí ele começou a ensinar-lhes muitas coisas por parábolas e disse-lhes no seu ensinar: ouçam, é que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, no semear dele, uma parte caiu junto do caminho, e os pássaros vieram e a devoraram. Já outra parte caiu em área pedregosa, onde não tinha muito solo. Logo brotou, porque não havia profundidade de solo. Mas ao nascer do sol foi queimado, e porque não tinha raiz, secou-se. Já outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Já outra parte caiu dentro da boa terra, e vingando e crescendo começou a produzir fruto, dando 30, 60, até 100 por um. Aí ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Provavelmente, aliás, vamos ver que quase que com certeza o barco era de Pedro, então isso aqui não era problema de ele requisitar o uso do barco. Porque era a maneira dele literalmente não ser sufocado pela multidão. A multidão era grande. Agora ele no barco, aí pronto, todo mundo na terra, aí ele pode até mesmo projetar a voz melhor para atingir todo mundo, que a superfície da água até que serve tipo espelho assim para projetar a voz. No verso 4 não é de importância grande, só para comentar que você lendo a Fiel, a Contemporânea ou qualquer outra tradução baseada no texto recebido, acrescenta do céu, então pássaros do céu, mas não faz diferença. Isso seguindo 5% do manuscrito. Por isso que a gente não colocou aqui. O que interessa a nós é a explicação que Jesus vai dar, é logo embaixo que nós vamos encontrar a explicação que Jesus dá. Então, não vou comentar mais, porque o que interessa é a explicação. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, eu entendo que o verso 10 e a 13 e tal aconteceu provavelmente um pouco depois. Eu creio que, na sequência, Jesus falou uma série de parábolas. Mas aqui o autor Marcos para meramente dar a explicação que o próprio Jesus vai dar dessa primeira parábola. Mas primeiro, temos que ver com atenção versos 10 a 12. Quando ele ficou só, os que estavam ao seu redor, com os 12, pediram explicação da parábola. E ele lhes disse: a vocês tem sido dado saber o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo está sendo dado por parábolas,
para que, cita agora Isaías, ao verem vejam, mas não percebam, e ao virem ouçam, mas não entendam, para que não venham a se arrepender e seus pecados lhes sejam perdoados. Fecha a citação e fecha aspas. Por que o pessoal, os 12, mas você percebe que tinham outras pessoas também, não era só os 12, tinham seguidores assíduos além dos 12, e quando era permitido que eles estivessem juntos, como aqui, aparentemente, mas sem a multidão. Porque aqui, quando ele ficou só, isso aqui quer dizer, sem a multidão. Obviamente, estavam com os discípulos e mais alguns. Eles pediram a explicação da parábola, mas em outro evangelho, eles perguntam, mas por que você está usando parábolas? Exatamente porque até esse momento Jesus nunca tinha falado em parábolas. E a resposta que eu dou é que exatamente as lideranças haviam formalmente rejeitado Jesus enquanto o Messias. Estão dizendo até que ele estava trabalhando com o poder de Satanás. Então, a partir daquele momento, Jesus mudou sua estratégia. Agora não tem jeito, a contagem regressiva até a cruz está selada. E Jesus sabe perfeitamente que isso não será mudado, porque é o plano do Pai mesmo. Então, a partir da rejeição formal pelas lideranças religiosas, Jesus começa a usar parábolas. E, curiosamente, Jesus diz aqui, no verso 11, e isso é repetido em outros evangelhos, a razão dele usar parábolas é para o povo não entender. A vocês tem sido dado saber, mas ele não. Que vejam, mas não estão. Ora, gente, o que isso vale dizer é que parábola não é para ser entendida. Palavra de Jesus. Jesus, ele usou parábolas para que o povo não entendesse. Eu digo, então, que nunca, jamais devemos, ou ninguém deve fundamentar doutrina em cima de uma parábola. Porque Jesus é para não entender. Então, como é que você vai basear uma doutrina numa coisa que você não entende? Palavra de Jesus, não é para entender a parábola. A não ser que ele explique. Aí sim, se Jesus explicar, tudo muito bem. Em cima da explicação, diz, aí sim, nós podemos levantar a doutrina, se for o caso. Agora, eu não sei, eu acho necessário, porque às vezes muda o sentido, eu estou sendo obrigado a comentar essas dificuldades do texto. No caso aqui, são 4,5% dos manuscritos que omitem saber. No verso 11, a vocês tem sido dado saber o mistério do reino. E esses 4% cortam fora a palavra saber, e as versões modernas seguem, mas essa omissão muda o sentido do verso, e muda, digo eu, de forma indevida. Não deveriam ter feito isso. Vamos ficar com 95% dos manuscritos, inclusive a melhor linha de transmissão. Outra vez, desculpem aí, mas terminando o verso 12, e seus pecados lhes sejam perdoados, 2% dos manuscritos cortam fora os seus pecados, seguidos pelas versões modernas. E isso também muda o sentido e não é aceitável. O que Jesus mesmo disse, e seus pecados lhes sejam perdoados. Agora, isso aqui é uma citação de Isaías, capítulo 6, versos 9 a 10. Não era para o povo entender. Não sei se tanto hoje, mas em outra época, fazendo 100 anos, quando
o liberalismo teológico eclodiu na América do Norte, os liberais gostavam de dizer que Jesus não era Deus, mas ele era um grande mestre, e a prova dele ser um grande mestre era as parábolas. Isso é bafo furado. Pode jogar. Que o próprio Jesus ele usava parábola para o pessoal não entender. Mas esses liberais também não estavam dando valor ao texto, nem ao próprio Jesus, então paciência. Agora